Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém? A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e com os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Pai, nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é vida, é saúde para o nosso homem interior. E é por isso que nós te pedimos que essa palavra viva, ativa e eficaz, que ela opere em cada coração que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Pai, que essa palavra fale de forma pessoal, de forma personalizada a cada coração. Pai, eu clamo pela graça que me habilita a cumprir o propósito. Que não seja a Elisa ministrando, mas que seja o Senhor falando de forma pessoal a cada coração. E é isso que nós desejamos, ouvir o som da tua doce voz. Porque a tua voz, Senhor, ela é alegria para o nosso coração. E é isso que nós desejamos essa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Essa passagem é uma passagem muito linda. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ali com os seus discípulos e com uma grande multidão. E eles estavam há algum tempo já pregando e falando com aquela multidão. E então, em um determinado momento, Jesus dá uma ordem para que os discípulos atravessassem para outra margem do rio. Para que eles fossem para outra margem. E Jesus basicamente tira um cochilo ali, né? Tira uma soneca e ele começa a dormir, ele vai dormir. Só que no meio do caminho, o texto vai dizer que no meio da travessia, o texto vai dizer que eles foram então acometidos por uma grande tempestade. Mas preste atenção em algo. Havia um propósito em Jesus, atravessar para o outro lado. Querido, algo que você vai aprender é que Jesus nunca faz nada sem propósito. Tudo que Jesus faz é de forma muito intencional. E ele sabia o porquê que eles deveriam atravessar para o outro lado. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que do outro lado tinha um homem gadareno, endemoniado, que precisava ser liberto. Querido, quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus sempre se move de forma intencional. Nós vamos ver que Jesus sempre tem propósito na sua vida e na sua travessia. Aliás, talvez você possa dizer assim: poxa vida, no meio do caminho, uma grande tempestade, agora o endemoniado gadareno vai ser liberto só. E o endemoniado? Como assim? Querido, preste atenção em algo. Jesus, ele não veio para alcançar multidões, ele veio para alcançar pessoas. E um endemoniado gadareno sendo liberto já tinha muito propósito para ele. Porque, aliás, você pode olhar para alguém e ver só uma pessoa, mas Jesus está enxergando uma possível multidão que tem atrás daquela pessoa. E da mesma forma foi com aquele homem. Por quê? Porque a palavra vai dizer que aquele homem anunciou sobre Jesus em toda Decápolis. E da mesma forma é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Jesus não tem problema em parar tudo para ir atrás de uma ovelha. Jesus não tem problema em parar tudo para ir atrás de uma vida, de uma alma. Porque Ele não está preocupado com as multidões. Ele está preocupado com uma vida, com uma alma. A multidão é consequência. Querido, preste atenção nisso. Eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida. Mas uma coisa eu falo,
essa tarde Jesus vai ao seu encontro. Essa tarde Jesus vai ao encontro da sua vulnerabilidade. Essa tarde Jesus vai ao encontro da sua necessidade. Algo que nós precisamos entender é que Jesus continua indo atrás de pessoas. Jesus continua indo atrás do seu povo. Preste atenção nisso. Jesus nunca vai em nenhum lugar em vão. E esse é um princípio que nós precisamos aprender nas nossas vidas. Sabe por quê? Preste atenção em algo. Da mesma forma que Jesus, em tudo que Ele faz, existe um propósito. Na minha, na sua vida também vai ser assim. Por quê? Porque Jesus nunca nos leva em nenhum lugar em vão. Se Jesus te leva em algum lugar, ou é porque Ele quer transformar algo em você, ou é porque Ele quer te usar como agente de transformação naquele lugar. E desse jeito foram com os discípulos. Eles atravessaram uma multidão, porque tinha um propósito maior. Tinha um homem que precisava ser resgatado. Tinha um homem que precisava ser liberto. Talvez você chegou aqui nesse culto e você está pensando, meu Deus do céu, será que ainda tem jeito para mim, querido? Veja essa tarde, essa mensagem como Jesus indo ao teu encontro e dizendo, filho, eu ainda tenho um propósito para você. Eu ainda vou enviar pessoas para que você seja resgatado. Eu estou enviando pessoas para que você seja resgatado e transformado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando eu olho para você, quando eu olho para cada um de vocês que estão aqui, talvez você fale assim, poxa vida, só eu, como assim? Não, querido, preste atenção. Atrás de você existe uma multidão de pessoas que você conhece. E algo que você precisa entender é que se Jesus mandar você atravessar o mar, atravessar uma tempestade para alcançar um coração, já valeu a pena. Porque aquele pode ser uma bomba explosiva de Deus e pode alcançar muitas e muitas e muitas pessoas. Deus é um Deus de propósito. E Deus sempre se move de forma intencional. E quando eu olho essa passagem, existem princípios grandiosos e valiosos que nós podemos aprender e que podem falar muito aos nossos corações. Eu queria caminhar um pouquinho nessa mensagem com você e analisá-la através de duas perspectivas. O texto vai dizer, a palavra vai nos mostrar que de um lado nós temos a perspectiva dos discípulos. E do outro lado, nós temos a perspectiva de Jesus. Então, primeiro nós vamos falar da perspectiva dos discípulos em relação à tempestade. E depois nós vamos falar da perspectiva de Jesus em relação à tempestade. Olha só o que a palavra vai dizer. A palavra vai dizer que Jesus então dá uma ordem para que eles fossem para o outro lado, atravessassem para outra margem. E no meio do caminho eles são acometidos por aquela tempestade. O texto vai dizer, querido, que a multidão estava acompanhando Jesus do outro lado. E os discípulos estavam ali no meio do barco, no meio do caminho. Agora é interessante, querido, porque muitas vezes o Senhor nos manda obedecer a direção que Ele tem para nós. Ele nos dá uma direção e nós estamos às vezes ali no lugar da obediência. Às vezes você está no lugar onde Ele falou para você ir e a tempestade chega. Mas preste atenção, não é porque nós estamos no lugar da direção, não é porque nós estamos no lugar da obediência que nós estamos inertes às tempestades. Deixa eu falar algo para o teu coração hoje. As tempestades fazem parte do caminho. As tempestades fazem parte do caminho. Muitas vezes são situações contrárias que nós não tínhamos uma previsibilidade de acontecer. Mas de repente nós somos pegos de surpresa e chega a tempestade. Eu não sei, talvez a perda de um trabalho, talvez a perda de um ente querido, eu não sei, talvez a dor do luto, talvez eu não sei. Talvez o dia mal tenha chegado para você. Talvez o dia onde as lutas parecem falar tão alto que você acha que você não vai dar conta. Mas preste atenção. As tempestades certamente virão. E nós como cristãos precisamos ter essa consciência no nosso coração. Porque muito tem sido pregado uma mensagem triunfalista, onde diz que você nunca vai passar por problema ou adversidade na sua vida. Isso não é verdade. O próprio Jesus vai dizer, tem de bom ânimo. Nesse mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci por você.
Então preste atenção em algo. Porque as tempestades, elas podem chegar. Aliás, as tempestades fazem parte do caminho. Eu vou repetir isso para você. As tempestades fazem parte do caminho. Até Jesus passou por tempestades. Os discípulos passaram por tempestades. E todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos passar por tempestades. Só que muitas vezes, quando nós estamos em meio a essas situações que fogem ao nosso controle, são momentos que normalmente nós questionamos a soberania de Deus. São os momentos onde normalmente nós achamos que Deus perdeu o controle. E aí nós começamos a questionar: Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Mas espera aí, Deus, o Senhor me deu uma direção. O Senhor falou que ia fazer algo na minha vida, na minha casa, na minha família. E parece que agora tudo que eu vejo é uma tempestade ao meu redor. E nesse momento muitos começam a questionar a soberania de Deus. Espera aí, será que Deus realmente tem o controle? Nós começamos a questionar o caráter de Deus. Mas querido, algo que você precisa entender é que quando nós falamos sobre o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que Ele sustenta todas as coisas até hoje pelo poder da sua palavra. Não há nada que aconteça no universo que não esteja debaixo do perfeito controle de Deus. Então eu tenho uma notícia para você hoje: até a tempestade que você está passando está debaixo de um perfeito controle de Deus. Ele não perde o controle só porque uma tempestade chegou. Aqueles homens, entre eles, haviam pescadores, homens acostumados com o mar. E eu vou falar algo para você. Muitas vezes a tempestade chega num lugar que é habitual e familiar para nós. Eles estavam em um lugar familiar, mas ainda assim a tempestade chegou. Agora, quando nós olhamos esse texto, muitas vezes a gente acha que é uma chuva, né? Uma tempestade que deu. Só que não, querido, olha isso. Essa palavra tempestade, no original, ela vai trazer a ideia de um redemoinho, um vento tempestuoso. Chega a ser considerado um furacão de tamanha agitação do mar. Violento ataque de vento com rajadas furiosas de trovões vindo de nuvens negras. Então nós não estamos falando de qualquer chuva. Nós estamos falando de um verdadeiro vendaval que acometeu aqueles discípulos. Talvez você esteja aí se perguntando: Elisa, por que Deus permitiu a tempestade na minha vida? Deus não é Deus? Deus não é soberano sobre todas as coisas? Por que o Senhor permitiu a tempestade? Querido, preste atenção em algo. Muitas vezes Deus permite a tempestade para a gente descobrir quem é que está caminhando conosco. A palavra vai dizer que os discípulos, eles se desesperaram no meio da travessia. Eles se desesperaram na tempestade. E sabe por que eles se desesperaram na tempestade? Porque eles esqueceram quem é que estava no barco com eles. E muitas vezes na nossa vida nós estamos desesperando porque nós esquecemos que Jesus está conosco. Ou muitas vezes nós nos acostumamos com a sua presença. Aí Deus nos leva para uma travessia, nos permite passar por uma tempestade para que a gente se lembre que Ele é o único capaz de fazer acalmar qualquer tempestade. Mas eu preciso falar algo para você. Quando nós estamos em meio às tempestades da vida e nós nos desesperamos, isso só revela o quanto nós nos esquecemos que Jesus está conosco. Então por que Deus permite a tempestade? Para redirecionar o nosso olhar para Ele e alinhar os nossos corações. As tempestades fazem parte do caminho. Sabe, eu gosto de dizer assim: onde estão os nossos olhos hoje, diz muito a respeito sobre onde nós estaremos amanhã. Talvez você está aí, você não goste do que você está vivendo hoje, mas o olhar que você tem hoje é o resultado do olhar que você tinha 5 anos atrás.
A sua visão há 5 anos atrás revela o lugar que você está hoje. Mas também preciso te dizer que o lugar que você vai estar daqui 5 anos é o resultado da visão que você tem hoje. Então preste atenção, quando os nossos olhos estão em Jesus, quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, quando os nossos olhos estão fixos nele, certamente, querido, nós vamos ver e viver as coisas que são as coisas e as realidades que são celestiais. E os discípulos naquele momento, eles evidenciaram quando o olhar deles estava firmado na terra e não no céu. E muitas vezes Deus permite a tempestade para quê? Para que nós olhemos para o Senhor, não por uma opção, mas por uma questão de sobrevivência, porque no meio da tempestade, se eu não olhar para Ele, eu vou morrer. Então voltar os olhos para Ele no meio da tempestade não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. O texto vai dizer, querido, que aqueles discípulos se desesperaram. E muitas vezes o que nós vamos ver aqui é um sentimento como o deles. Por quê? Porque o texto vai dizer assim: eles declaram: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos. O que é isso? Havia um sentimento de abandono por trás. Havia um sentimento de abandono. Eles estavam se sentindo sozinhos. Eles estavam se sentindo abandonados. E não é assim comigo e com você. Muitas vezes quando nós estamos vivendo as nossas tempestades do caminho, nós achamos que Deus nos abandonou. Nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Nós achamos que Deus perdeu o controle da situação. E quantas vezes a dor e o desespero toma conta da gente. Deixa eu falar algo para você. O Senhor me fala de pessoas que estão tão desesperadas, mas tão desesperadas, que estão pulando de um barco que nunca deveriam pular. Tem gente que no meio do desespero abandona o barco. E não é porque o barco está começando a se encher de água que você tem que pular do barco, querido. Preste atenção, não abandone aquilo que Deus te deu, só porque, eita meu Deus, não abandone a direção de Deus, só porque a tempestade chegou, porque quem está no barco com você é Jesus. E muitas vezes Ele vai permitir a tempestade, para que você viva o sobrenatural no meio da travessia, no meio da tempestade. Só que o que nós fazemos? Nós pedimos: Senhor, para a tempestade. Senhor, para a tempestade. E Ele está falando: filho, peraí, eu permito a tempestade para que você possa viver o sobrenatural no meio da tempestade. Deixa eu falar algo para você essa tarde. Você não vai morrer por causa de uma tempestade. Você não vai ficar abandonado no meio de uma tempestade, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria. A minha pergunta para você é: será que Jesus está no teu barco? Será que Ele está nessa tempestade com você? Sabe por quê, querido? Porque se você não estiver com Jesus no barco, você vai afundar. Mas uma coisa é certa: se você convidar Jesus para o teu barco, se prepare, porque você vai viver algo extraordinário na sua história. Sabe, não é porque as ondas estão altas demais. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando não apenas por tempestades externas, mas por tempestades dentro de você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei: Deus não perdeu o controle da tempestade. Talvez tenha alguém essa tarde que precisa ouvir isso. Deus não perdeu o controle na tempestade. Ele permitiu a tempestade para te ensinar a voltar os seus olhos para Ele. Porque muitas vezes nós estamos olhando tanto para as coisas dessa terra que nós nos esperamos. E aí Ele permite a tempestade como um redirecionador, como um alinhamento, para um alinhamento dos nossos corações. Talvez você fale assim: Elisa, você não sabe o que eu estou passando. Querido, realmente eu não sei, de forma nenhuma eu quero negligenciar a sua dor. Mas uma coisa eu quero te impulsionar hoje: a voltar os seus olhos para o Senhor, porque Ele é a resposta. João, no capítulo 16, no versículo 33, a palavra vai dizer assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo.
Então preste atenção, querido. Jesus não te permite passar por uma tempestade que você vai morrer, não. Ele te permite passar por uma tempestade que Ele já venceu. Por que nós nos desesperamos? Porque nós esquecemos que Ele já venceu a tempestade. Você está passando por uma tempestade. Deixa eu falar algo para você. Ninguém mora na tempestade. Ninguém vive para sempre na tempestade. Você passa pela tempestade. E existe uma certeza, uma garantia de vitória no final. É isso que Jesus vai dizer. A palavra vai dizer que no meio do desespero, os discípulos se lembraram de Jesus. E eles então clamam por socorro. Eles então clamam a Jesus. Mestre, a minha pergunta hoje para você é: para quem que você tem corrido em meio às tempestades do caminho? Quais têm sido as suas reações diante das tempestades do caminho? Porque muitas vezes quando o dia mal chega, quando as circunstâncias adversas chegam, nós corremos para um amigo, nós corremos para um líder, nós corremos para qualquer pessoa. Mas a minha pergunta é: será que você tem corrido para Jesus em meio às tempestades do caminho? Sabe por quê? Porque as suas reações diante das tempestades do caminho revelam onde está a sua confiança. Eu vou repetir isso para você essa tarde, preste atenção. As suas reações diante das tempestades do caminho revelam onde está a sua confiança. Para quem que você tem corrido? No meio da tempestade, no seu instinto, na sua primeira reação, para quem que você tem corrido? As nossas reações diante das tempestades revelam em quem está a nossa confiança, revelam onde nós estamos firmados, nas circunstâncias ou em Deus. Preste atenção. Você sabe por que os discípulos se desesperaram? Eu vou falar para você. Você sabe por que os discípulos se desesperaram? Porque eles esqueceram da palavra que foi liberada sobre eles, de que eles chegariam na outra margem do rio. E muitas vezes nós estamos desesperados no meio do caminho, porque nós nos esquecemos da palavra primária liberada sobre nós, de que nós chegaríamos do outro lado. Aí você se desespera. Aí você acha que Deus perdeu o controle. Querido, preste atenção em algo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe a forma que Ele está agindo. Agora, é no meio da tempestade que Ele nos convida. Ele te convida a confiar na fidelidade do caráter dEle. Querido, você precisa entender que fidelidade é quem Deus é. Não, vamos lá. Você precisa entender que o caráter de Deus é fiel. A palavra vai dizer que Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem de te dar uma direção e te deixar aparecer no meio do caminho. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, porque aquele que fala garante. Preste atenção. Fidelidade é o caráter de Deus. Você precisa entender que Deus não consegue lidar com você de uma outra maneira a não ser sendo fiel, porque fidelidade é quem Ele é. Ele é fiel. Fidelidade é quem Ele é. Ele não consegue ser outra coisa com você a não ser fiel, porque é quem Ele é o caráter dEle. E muitas vezes é no meio da tempestade que você vai ter a revelação do caráter de Deus, que é fiel, aquele que garante para você o sustento para que você chegue do outro lado. Quando Deus libera uma palavra de que eles chegariam do outro lado, Deus está liberando uma direção. E nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma direção, essa direção, ela é poderosa o suficiente para nos sustentar no meio da travessia. Só que nós achamos que porque a tempestade chegou, a capacidade de sustento de Deus diminuiu, querido. Não tem como. Um dos atributos de Deus que são inegociáveis é imutabilidade. Deus é imutável, Ele não muda, e não existe nada que aconteça na terra que abale a imutabilidade do caráter de Deus. Ele é fiel e não tem nada que abale quem Ele é. E muitas vezes nós precisamos nos lembrar disso. A minha pergunta para você é: a quem você tem clamado por socorro? Será que você não tem clamado mais a homens do que a Deus? A quem você chama no ímpeto, no instinto, quando você vê a tempestade?
E é por isso que essa tarde Deus quer alinhar o seu coração e dizendo: filho, eu quero me revelar a você como fiel no meio da tempestade. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la na sua vida. Deus não é Deus de te dar uma direção e te deixar perecer no caminho. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, porque Ele é fiel para sustentar a palavra que Ele libera. Não, vamos lá. Querido, a palavra vai dizer que quando Ele disse haja luz, houve luz. Quando Ele disse haja firmamentos no céu, houve firmamentos no céu. Querido, você já parou para pensar porque até hoje as águas do mar não invadiram a terra? Por que até hoje não caiu um meteoro e destruiu tudo? Sabe por quê? Porque a palavra tem uma característica que é sustento. A palavra não cria apenas aquilo que Deus disse, a palavra sustenta você no meio do caminho. Então você precisa entender que quando Deus libera uma palavra, essa palavra vai te sustentar na trajetória. E sabe por que eles se desesperaram? Porque eles esqueceram da palavra. Eles se desesperaram porque eles esqueceram da ordem. Você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Talvez o que você precise essa tarde é se lembrar das palavras que Deus liberou sobre você. Porque a palavra liberada sobre você, ela é o próprio sustento. Mas você está se esquecendo do que Deus falou com você. E é por isso que você está desesperado. Então deixa eu falar algo para você essa tarde. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Quais são as direções que Deus te deu ao longo do caminho? O que é que Deus tem falado com você ao longo do caminho? Elisa, mas a tempestade chegou. Não importa, a tempestade não anula a palavra. Tempestade não anula a promessa. Tempestade não anula a direção. Se Ele falou que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Eles, então, por que Deus permite a tempestade? Para que você conheça quem é que liberou a palavra. Vou repetir. Elisa, por que Deus permite a tempestade? Para que você conheça quem é que liberou a palavra. É no meio da tempestade que você tem a revelação da fidelidade de Deus. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 ao 18. Se você pode, abra aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. A palavra diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito mais que excelente. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Talvez você pergunte: por que Deus permite o dia mau? Por que Deus permite as tempestades? Porque é no meio da tempestade, é no meio da circunstância adversa, que um peso de glória muito mais que excelente é gerado no teu interior. E deixa eu falar algo para você: ninguém pode tirar isso de você. Preste atenção em algo. Uma vez que você tem a revelação da fidelidade de Deus, o Deus que te sustenta, do Deus que é fiel a você, querido, o que está acontecendo nesse momento? Você está no meio da adversidade, você está no meio da prova, e Deus começa a se revelar a você como aquele que acalma a tua tempestade. O que está acontecendo nesse momento? Preste atenção. Deus está se revelando a você. Deus está revelando o caráter dele para você. Nesse momento, um peso de glória muito mais que excelente está sendo gerado em você, e isso ninguém pode tirar de você. Então por que nós, como cristãos, nos alegramos mesmo em meio às tempestades do caminho? Preste atenção, nós nos alegramos porque os nossos olhos não estão na tempestade, os nossos olhos estão naquilo que Deus está fazendo, e é no meio da tempestade que um peso de glória muito mais que excelente está sendo gerado dentro de mim e de você. É por isso que os nossos olhos não estão naquilo que é temporário. Sabe por quê? Porque tempestade
tempestade chega, mas tempestade passa. Mas a revelação de quem Cristo é, querido, ninguém pode tirar isso de você, porque isso é eterno. Isso é eterno. Então preste atenção. Não é à toa que aqueles discípulos clamaram: mestre. Ah, meu filho, você chamou pelo mestre. Você pode ter certeza que ele vai te ensinar alguma coisa. Quando nós clamamos pelo mestre, querido, você pode ter certeza. Então, de um lado, nós temos a perspectiva dos discípulos, desesperados. E do outro lado, nós encontramos Jesus. Ah, Jesus. Jesus é lindo demais, né, gente? Preste atenção. O texto vai dizer que no meio da tempestade, o barco quase indo a pique. Você sabe onde que estava Jesus? Jesus estava dormindo no barco. Gente, dormindo. Você tem noção do que é você estar no meio da tempestade, o barco enchendo de água, e Jesus estava lá dormindo. Só que não só isso, eu gosto dos detalhes que o texto vai trazer. Porque o texto diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada, sobre um travesseiro. Então preste atenção. A palavra basicamente está nos mostrando que Jesus encontrou um lugar de aconchego no meio da tempestade. Preste atenção nisso. Jesus encontrou um lugar de aconchego no meio da tempestade. Eu confesso para você que quando eu li esse texto eu fiquei encabulada. Falei, meu Deus, que fé é essa? Que fé é essa? A ponto de fazer Jesus descansar no meio da tempestade. Querido, se Jesus dormiu na tempestade, a primeira coisa intrínseca que está claro aqui para nós é que se Jesus dormiu na tempestade, nós também podemos dormir. É possível você encontrar um lugar de descanso e de aconchego mesmo no meio das tempestades do caminho. É possível você encontrar um lugar de aconchego em quem Deus é no meio da tempestade. Agora, não tem como, quando eu olho esse texto e eu penso, como que Jesus conseguiu dormir na tempestade? Só vem uma coisa ao meu coração. Preste atenção. Você sabe por que Jesus conseguiu dormir no meio da tempestade? Porque ele sabia aquilo que o Pai dizia sobre ele. E ele sabia que o propósito da vida dele não era morrer afogado, era morrer em morte de cruz. Ele sabia a palavra que o Pai havia liberado sobre ele. E ele sabia que essa palavra era o seu respaldo, mesmo em meio às tempestades do caminho. Preste atenção em algo. Quem nasceu para morrer crucificado não vai morrer afogado. E é por isso que Jesus descansa na tempestade, porque ele sabia que a palavra era sustento para ele. O título dessa mensagem, já no final, né? Mas o título dessa mensagem é: como descansar na tempestade? E eu vou te dar essa resposta. Sabe como que você descansa na tempestade? Trazendo à sua memória aquilo que Deus diz sobre você. Você descansa na tempestade, trazendo à sua memória as palavras liberadas sobre a sua vida, porque essa palavra é imutável e ela se torna o seu respaldo, mesmo em meio à tempestade do caminho. Jesus tinha claro a visão do propósito. Jesus tinha claro a visão daquilo que o Pai dizia sobre ele. Jesus se movia em um tempo oportuno. Querido, preste atenção. O propósito da vida de Jesus era a morte de cruz, não era morrer afogado. E é por isso que Jesus descansa. Por quê? Porque Jesus sabia que havia um tempo preparado, um tempo oportuno. Querido, em muitos momentos, muitos tentaram prender Jesus. Até os próprios mestres da lei perseguiram Jesus, iam atrás de Jesus, mas ninguém conseguia prender Jesus. Sabe por quê? Porque havia um tempo oportuno para o cumprimento daquilo que o Pai havia falado sobre ele. Quando você sabe aquilo que Deus diz sobre você, quando você sabe o peso da palavra liberada sobre você, você encontra um lugar de descanso no teu coração. Por quê? Porque se ainda não aconteceu aquilo que Deus falou, isso significa que eu não vou morrer na tempestade. Porque se ele falou, ele garante. Então a tempestade até pode chegar, mas se ele está permitindo a tempestade é porque alguma coisa ele vai me ensinar, não é para me matar.
Então, como eu posso descansar na tempestade? Tendo claro aquilo que o Pai diz sobre mim. É por isso que você precisa ter claro quais são as promessas de Deus sobre a sua vida. É por isso que você precisa ter claro quais são as direções de Deus sobre a sua vida. É por isso que você precisa, querido, saber o que é que Deus tem para você. Porque a palavra liberada sobre você se torna um respaldo em meio às tempestades do caminho. Aleluia! Aleluia! Ah, querido, ele sabia que o propósito dele não era um propósito só terreno, não, era celestial. A morte de Cristo, querido, não foi uma situação causada por homens. A morte de Cristo foi uma agenda no céu. E ele sabia que diante da agenda do céu, ninguém podia mudar a agenda do céu, porque Deus falou e Deus ia fazer acontecer. Você precisa saber aquilo que Deus diz sobre você. Ele sabia, o propósito dele não morreria, não acabaria no meio de uma tempestade. Ele sabia que se preciso intervir, o Pai interviria, por isso que ele descansa. Não só isso. Ele carregava a própria autoridade, porque ele é a própria autoridade. E ele só dá uma ordem. Ele vai dizer assim, olha, preste atenção. Ele vai dizer, mar, acalme-se, fique quieto. Fique quieto. Chega uma hora que você precisa dar ordem para as tempestades do caminho. Porque a palavra vai dizer que o poder está na nossa língua. Só que tem gente que gosta de viver na tempestade, gosta de falar do problema. Não, querido, aprende o que Deus quer te ensinar e rompe logo, sai logo dessa tempestade. Dê ordem para essa tempestade se aquietar. Vai viver o propósito, vai viver. Sabe por quê? Porque do outro lado da tempestade tem um gadareno precisando ser liberto. Preste atenção, talvez você está aí no meio da tempestade, você está sem saber para onde vai, porque está tão atordoado. Ei, se lembre de quem está com você no barco. Por quê? Porque tem pessoas esperando para ser libertas através de você. Talvez você olhe para a sua vida e você fale assim, Elisa, a tempestade chegou. Mas deixa eu falar algo para você, tudo bem ela chegar, você não vai morrer. Não, você precisa entender isso. Olhe para mim, você não vai morrer na tempestade. Ele sabe o que ele está fazendo quando ele permite a tempestade. E a tempestade não é para te matar, a tempestade é para te ensinar. Mas existe um nível além que o Senhor quer te levar nesse momento. Sabe qual é? Encontre um lugar de descanso na revelação de quem Deus é, mesmo em meio às tempestades do caminho. Encontre um lugar de descanso no caráter de Deus, mesmo em meio às tempestades do caminho, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar na sua vida. A palavra vai dizer que Jesus não se desesperou, porque ele não era guiado pelas tempestades, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E talvez tudo que você precise hoje é se lembrar que Deus está com você no barco. Jesus está aí no seu barco e Ele não vai te deixar perecer. Ele não te abandonou no meio da tempestade. Ele quer se revelar a você no meio da tempestade. Talvez o que você precisa nesse momento é clamar por socorro. Talvez você já clamou a tantas pessoas, mas Jesus ainda não clamou. Talvez você tenha buscado resposta em tantas pessoas para suprir as tempestades que você tem vivido. E só você sabe o nível da circunstância adversa que você tem enfrentado. Mas talvez o que você precisa hoje é clamar por Jesus. Não é para você abandonar o barco, não é para você pular do barco. Talvez você esteja aí, seu casamento, querido, só Deus sabe o que você está passando, porque está por um fio. E Jesus está falando para você, filho, não é para você abandonar o barco, é para você se lembrar que eu estou no barco com você. Encontre um lugar de descanso na fidelidade de Deus. Deixa a palavra sustentar você no meio de... Se Deus falou que um dia você vai ver a sua casa restaurada, a sua família restaurada, a sua vida restaurada, descanse o seu coração, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Permita Deus se revelar a você no meio da tempestade. É isso que Deus quer de você.